E aí a gente está aqui na pousada da Dona Mocinha, que foi mal. Olha a lua, como é que tá o sol. Aqui na comunidade. Aqui ó, Danilo e Regina, Dona Mocinha e a pousada da Dona Mocinha. Muito legal, muito obrigado, Dona Mocinha. Nada, eu que agradeço, hein? Obrigado. E da onde vocês são? Nós somos de Governador Jorge Teixeira, Rondônia, e estamos indo para Boa Vista. Aí. Ficar em Caruebe no nosso sogro. Isso aí, ó. Meu sogro, né? Olha só. É. A ideia da moça. Ah, é? Aí a nave deles. Estamos aí. A nave. E é isso aí, pessoal. Muito bem. Mais um dia, como diz o outro, mais um dia, graças a Deus. Fiquei aqui nessa pousada, essa palafitinha da Dona Mocinha. Agora vamos sair daqui, né? Pera. Essa moto aqui eu tenho que tirar os modos de condução. E vamos. Vamos que é pedrinha. Não, moto, não. Agora de uma vez, hein? Agora de uma vez. Aí. Então é isso. Saímos aqui da Igapoaçu, pousada da Dona Mocinha. Olha o barulho. Vai tocar berrante, moto? Saímos aqui de Igapoaçu e ficamos na pousada da Dona Mocinha, uma pousada bem simples. Ontem à noite viemos aqui neste bar da Dina, compramos algumas cervejas com um casal que estava de Lander. Eles estavam de Lander e eles vão indo para Boa Vista. E são muito legais, é o Danilo e a Regina, que vai estar nesse vídeo aí que eu vou colocar. E eles vieram de Porto Velho ontem e estão indo para Boa Vista, e nós ficamos junto aí, na mesma pousada. Hoje eu tenho a pretensão de chegar em Realidade. Se eu chegar lá muito cedo, aí eu estico até o Humaitá, aproveitando que o dia está lindo. Não tem previsão de chuva, somente à tarde, mas eu acho que nem isso vai acontecer porque está muito sem nuvens. E o destino é chegar em Realidade. Se for mais cedo eu vou esticar até o Humaitá, olha lá, ou Porto Velho. Sempre tem urubu. E são até Realidade, onde vai ter posto, são 327 km. E a previsão é de fazer isso em 5 horas e 34 minutos. Lembrando que nossa autonomia é de apenas 353, mesmo assim. É porque a gente anda muito devagar. Eu estou com meu tanque cheio e ainda tenho 5 litros de gasolina. Então estamos de buena com combustível. E seguimos pela famigerada BR-319. E é isso. Esse é o cenário de hoje. Muitos caminhões rombando a estrada. E essa densa floresta do meu lado.
Muito legal. Recomendo a você fortemente. Você que gosta de moto, gosta de natureza e quer viver uns dias em meio à selva amazônica, aqui é o lugar para você vir. Se você vier de novembro a abril, você terá mais emoção do que eu estou tendo aqui. Olha lá, olha aí o rachão. Isso arrebenta a moto, arrebenta carro, arrebenta roda, arrebenta tudo. Ai. Nossa, pra que você chama-se África Twin aí, moto? BR-319 KM272. É, meus amigos, e por aqui o cenário é esse. Fizemos algumas imagens de drone aqui nos 272. Olha, tem buraco, viu? Olha, passarinho bonito. Ei, passarinho, você está postando corrida comigo? Igarapé das Flores, extensão 30 metros. Não é interessante? Você que gosta de natureza, gosta de moto, quer andar num lugar bem ermo mesmo, venha para 319. Eu lhe garanto que você não vai ver quase ninguém. E é muito legal isso aqui. Olha aqui o resto de asfalto da Andrade Gutierrez de 1970. Acabou também. Vale muito a pena você vir.
fazer esse percurso. Aliás, também vale muito a pena fazer a travessia de barco pelo rio Solimões, conhecer Letícia, experiências que foram muito legais na minha vida. Botar a moto naquele avião em Bogotá, negociar, muito bacana mesmo. Depois você pegar o avião, encontrar sua moto lá, tirar. Meus amigos, recomendo a você fortemente fazer isso antes de ficar ansiando demais e não conseguir. Vamos ver aqui como é que estamos. Curva acentuada. Essa estrada não tem curva, mas é porque ali tem um desvio. E eu vim nesse caminhão e ali atrás outro. Eles sempre andam em comboio, porque se der um BO, um ajuda o outro, né? Se der um BO, um ajuda o outro. Esses são os verdadeiros guerreiros da estrada. Vamos ver essa ponte, do que se trata. A ponte sobre o Igarapé Manezinho, no quilômetro 281, e a extensão é 36 metros. Buraquinho na cabeceira, mais nada aqui. E seguimos por aqui em meio, turma, vou falar uma coisa, hein? Não tinha uma nuvem no céu, já tá fechando. KM 284 já tá fechando. Quero ver se eu consigo sair daqui antes de vir chuva. 48, quilômetro 280. Nossa, esse é mais largo. O pessoal que arruma a rodovia do DENIT. Mais um guerreiro da estrada. Vamos esperar ele vir, né? Que eu sei que ele não pode jogar pra lá, porque a situação ali não tá fácil pra ele, não. Sempre como eu falei, eles andam em comboio, porque se der zica, um ajuda o outro. Alô? Olha o tamanho do bicho. É guerreiro ou não? Recomendo fortemente BR-319, como recomendei várias rutas e carreteiras, então recomendo essa estrada. Ponte sobre o rio Igarapé Broad, pequenininho. Sobre o rio Igarapé, água cristalina. Muito cristalino não. Aí, aqui é um café, aqui é uma pousada, ó. Cara, eu acho que aqui é uma pousada. Gasolina, pousada e restaurante. Aí era um lugar pra ficar, hein?
para você fazer observação à noite. Era o lugar para ter ficado de ontem para hoje. São resquícios do asfalto de 1973. Quem fez foi Andrade Gutierrez. Foi o que sobrou, alguns poucos trechos, como esse outro aqui, ó. Mas os governos não deram manutenção nessa estrada. Aí todo mundo fala, era uma casquinha de ovo o asfalto. Meu amigo, nós estamos falando de 50 anos atrás. Não tem como um asfalto resistir 50 anos sem manutenção. Não foi dada manutenção, pelo contrário. Eu acho que tentaram até destruir alguns governos aí, para que houvesse a preservação do meio ambiente, né, da Amazônia. Aqui o resto de asfalto da Andrade Gutierrez. Tem essas palmeiras que parecem bananeiras. Tá aí, gente, ó. Olha isso. Vale Verde. E outro lugar legal de ficar. Eu acho que esses guerreiros da estrada ficaram tudo aí, nessa pousada. Pensa nos caminhões gigantes que se encaiar, quero ver sair. Olha só como é que é a beirada da estrada aí, ó. E aí quando chove, o que acontece? Eles escorregam e vão pra lá. E aí pra tirar, meu filho? E esse aqui já é o quilômetro 304 BR 319 AM. Que andou chovendo, olha aí. Não vai escorregar. E seguimos. Mais trecho resbaloso. Vamos ver. Ups. Vai. E seguimos. Agora, Igarapé, Terra Rica. Olha os rachão. E é isso. Liso, mas vou fazer o quê? Tem que varar. Temos que varar esta BR 319. Aí olha o tamanho do buraco. Tem uns buracos, viu? É que os caminhões aqui, eles dão umas patinadas aqui e aí faz esses buracos gigantes. Olha só. Igarapé, Bondade. Olha o rachão. E o buraco. E aqui, ó, nós temos mais uma torre da Embratel. Será que teria como acampar aí? Vamos ver. Mais uma torre da Embratel aqui. Aqui é um lugar bom pra acampar, hein? Se tivesse aberto ali, ó. Bacana, hein? E aqui, ó, não tem nem marcação. Eu deveria ter marcado ela aí, essa torre aí. Ó, a gente sabe que de 50 em 50 tem uma. Ó, quantas?
Borboletinhas amazonenses aos montes. Em meio à vegetação. Ah, interessante, né? Vai entupir o meu radiador. De tantas. Boletinhas continuam. Ali tinha um lugarzinho pra acampar, hein? Mas puseram uma cerca, que é justamente pra mim. E o cenário aqui é esse, ó. Borboleta pra todo lado. Tudo bom? Então tá bom. E aí, como é que tá a estrada pra cá? Tá, beleza. Lá na frente tinha várias carretas dessa. Os caras parados assim do lado, mas acho que eles estavam na pousada ali. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo, pode ir sem, daqui até Manaus, beleza. Tá, né? Deve ser muito buraco, sim. Muito calombado. Pra lá tá melhor. Falou? Boa viagem pra você. Bom, uma pergunta. O Joel, ele fica por aqui? Um rio mais largo do que os demais que eu vi. Olha. Um rio bacana, hein? Lugar bacana aqui. Bom, meus amigos, eu vou parar ali. Tô procurando uma sombra, mas não vai ter, porque o sol tá muito a pino. Pra abastecer, tirar a gasolina do bidão e jogar pro tanque. Eu não gosto de ficar com gasolina no bidão. Eu queria uma sombrinha, porque está 31, é isso? 31 graus e não vai ter sombra. Bom, vamos passar aquela outra ponte. Bem que podia ter uma árvore mais frondosa que viesse a sombra aqui, não? Igarapé, São Paulo. Então vamos lá, meus amigos, ó. Vamos de novo. Mesma coisa de ontem. Vamos ver se esse aqui vai jogar muita gasolina pra fora. Não. Aparentemente não. Aí esse aqui não jogou. Então agora operação abastecimento. Vem num carro lá. Aí. Aqui. Pronto. Agora. Meu último 5 litros.
E vai que vai. Pronto. Epa, tá vazando. Filho da mãe, vazou ali. Pingou ali, ó. Vou jogar água. Vamos jogar uma aguinha. E meio rápido, porque, né? Vai pegar essa aqui. Filho da mãe. Aí. Nossa, a água tá quente, hein? Eu vou ter que tomar ela, porque eu não tenho outra. Merda. Parcialmente consertada. Muito bem. Bidon esvaziado. E... 1, 2 e... Comi aqui um salgadinho, uma porcaria. Tomei uma água. Abastecemos a moto. E prosseguimos. Seguimos. Olha isso. Ixi, olha lá como força tudo. Isso porque eu acho que ele tá vazio, hein? Ai. Moto do caramba. Ela faz isso mesmo. De vez em quando você tem que ficar esperto, que ela dá esses pof. Se você não puser em ponto morto, ela pega e morre. Impressionante. Ponte Jutaí, Igarapé, Jutaí. Olha, é um rio interessante esse Jutaí. E seguimos. Do Andrade Gutierrez, do asfalto da Andrade Gutierrez. Ainda resiste 50 anos depois. Seguimos. Uma particularidade. Só cruzei uma moto pequena que vinha de Porto Velho para Manaus, que foi o casalzinho que ficou ali na mesma pousada que eu. Moto grande, 0. Uma moto pequena, como eu falei. Minha travessia da balsa de Manaus pra cá só tinha a minha moto, o resto era só carro e caminhão. Ou seja, os motoviajeiros brasileiros
brasileiros não gostam de vir para cá. Não sei por qual motivo, razão ou circunstância, porém eu recomendo fortemente. Acho que tem que vir mesmo, porque é muito legal. Se você gosta de natureza, se você gosta de estar no meio, inserido aqui no meio do Amazonas, venha pra cá, que é muito legal viver essa experiência. Recomendo fortemente. Muito rachão. Olha isso. Ixi. Olha. Os pedrão, viu? Sabe por que chama rachão, né? Faz um rachão no seu motor. Sua roda. Até Veloso. Engraçado, a outra ponte chama Ponte sobre o Igarapé Caetano. Esse aqui é o Veloso. E vamos caminhando para o final dessa 319, que vai coincidir com o final dessa nossa empreitada, que foi muito legal. Se ele deixar eu passar, eu passo. Ele deixa passar? Não, isso não. Agora é assim. Agora foi assim. Gente, tá liso isso aqui. Cuidado. Vai levar um rolo aqui, vai ser ridículo. Olha, olha, tá querendo sair. Pronto, acabou. E agora eu vou abastecer bem abastecidinha a moto. E vou decidir o que eu vou fazer da vida. Se eu vou dormir aqui ou se eu vou seguir, porque são 2h30. Se for um hotel bom, barato e tiver lugar para estacionar a moto, eu vou ficar aqui mesmo. Hotel La Casita. Vamos ver como que é. Vamos ver como é que é o Hotel La Casita. É, são os quartos ali fora. Já vi como que é. Vou perguntar os preços. Daí eu fico aqui, cara.